Fala, torcida palmeirense! Data FIFA chegando ao fim, com os últimos jogos dessa rodada das eliminatórias sul-americanas na noite desta terça-feira. E com isso, o Palmeiras se movimentando para tentar contar com os atletas cedidos às seleções colombiana, uruguaia e brasileira para a grande final do Campeonato Paulista 2025, na próxima quinta-feira, dia 27 de março, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. A mídia esportiva trouxe as últimas informações do Verdão e os jornalistas Vinícius Nicoletti e Paulo Massini trouxeram os detalhes da estratégia logística do Palestra. Aproveito para deixar os créditos para as equipes da ESPN, Band Sports e UOL Sports, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Abraço a todos que acompanham o Sport Center, além de contar com o Richard Rios, que volta no voo fretado ao lado do Romero, depois da partida entre Colômbia e Paraguai. O Palmeiras também conta com os outros 5 jogadores da equipe que estão disputando as partidas das eliminatórias. O Estevão e o Everton, que vão defender o Brasil, mais os 3 uruguaios que vão à Bolívia enfrentar a equipe boliviana nesta terça-feira. Os 5 retornam para o Brasil. Nesta quarta-feira serão reavaliados aqui na Academia de Futebol e o Palmeiras vai fazer um trabalho de recuperação, mas conta com esses 6 jogadores para a decisão do Campeonato Paulista. O desfalque é o Marcos Rocha, que teve uma contusão muscular na primeira partida, primeiro jogo da decisão, está fora deste segundo jogo, da partida decisiva. O Mike deve entrar na lateral direita. E conta também com o retorno do Maurício, que está recuperado da lesão no ombro, treinou desde a semana passada e fica com uma excelente opção para o técnico Abel Ferreira. O Palmeiras tenta buscar o primeiro título na casa do rival, seria o 4º consecutivo do Palmeiras. Nas outras 3 decisões o Palmeiras saiu atrás e conseguiu a reviravolta. Só que desta vez é na casa do rival. Palmeiras que não deve ter ainda o Paulinho e o Gustavo Gomes. Os dois já estão treinando com bola aqui na Academia de Futebol. Paulinho ainda nem estreou pelo Palmeiras, mas eles ainda não iniciaram a transição física, aquele trabalho de recondicionamento físico, o treinamento com o restante do companheiro. Então é o Palmeiras contando com esses 6 jogadores que vão disputar as eliminatórias nesta terça-feira para a decisão, quinta-feira, na Neoquímica Arena. Eu volto com você, Mari, no estúdio. Um beijo, até a próxima. Boa, dupla. Obrigada pelas informações. Então, o lado do Corinthians, o lado do Palmeiras, porque a verdade, né, essa aí eu tava contando aqui mais cedo, Mari, o Mendel tava lá na Paulista, aí foi entrevistar o pessoal, e com camisa de time, de seleção ninguém, mas tinha um com a camisa do Palmeiras e um com a camisa do Corinthians. Estão mais preocupados com o Brasil e a Argentina ou Palmeiras e Corinthians? Palmeiras e Corinthians. Que a seleção brasileira era só um aperitivo, porque o que importa é na quinta-feira para essas 2 equipes. Sim, para esses torcedores, né? A verdade é completamente essa, é pensar nessa logística, é de fato quando acontece data FIFA, torcer para ninguém se machucar, tem uma série de questões ali. Mas os nossos repórteres trouxeram, né? A logística ela vai acontecer, a Operação Resgate ela vai acontecer, teve uns que jogaram mais, outros mais exigidos, de fato ali os meio-campistas principalmente, mas o saldo positivo é que ninguém se machucou. Do ponto de vista de lesão, alguns, né, preservados ali, inclusive na seleção uruguaia, jogadores importantes como o próprio Piquerez para o time do Palmeiras. O Memphis acho que volta até com essa sensação gostosa de ter retornado para a seleção dele, talvez passar dessa primeira etapa de Corinthians e retornar, né, retomar o foco com seleção holandesa, marcando gol, enfim. Então acho que o torcedor ele pode ficar, entre aspas, um pouco mais tranquilo com os jogadores que estão chegando. Pelo Brasil, ninguém muito assim, né? Só se o Estevão, de fato, receber uma oportunidade. Mas acho que, falando de frescor mesmo, acho que tá tranquilo. Ô, dona, eu sei que você é um cara que tem um jato, por exemplo. Você tem o seu jatinho. Você não vai ceder para qualquer momento o seu jato, porque realmente é uma coisa, né? Aí você tem que ceder o seu jatinho para uma viagem pro Corinthians e para uma viagem pro Palmeiras. Quem é o principal jogador que você resgata do Corinthians dessa data FIFA? E depois, qual é esse principal jogador do Palmeiras que você resgata para essa data escala? FIFA? Do Corinthians, o Carrídio. Carrídio? Mais que o Memphis. Mais que o Memphis. Acho que é um jogador mais importante. Talvez seja o melhor jogador do Corinthians nessa temporada. Acho que é fundamental. Do Palmeiras... Estevão, né? Estevão. Pensei aqui no Richard Rios também, que faz uma bela temporada, mas o se o Maurício volta, por exemplo, dá pra pensar numa mudança no meio de campo do Palmeiras, né? E eu acho que essa é uma ótima mas notícia. Tem que trazer o Emiliano de volta também, porque ele pegou essa vaga e
Mas eu acho que o retorno do Maurício é muito importante, porque deixa o Palmeiras mais criativo e ele consegue dar uma liberdade maior para o próprio Estevão. Uma movimentação que ele faz, ele abre mais o corredor ali para o Estevão, né, via com aquela jogada, né, puxando para dentro. O Maurício faz uma bela temporada, fez muita falta, tá tentando se recuperar para estar à disposição do Abel Ferreira. Mas então, do Corinthians o Carrídio, do Palmeiras o Estevão, não tem como ser diferente. Massa. Comigo. No Palmeiras, Veiga de recuado e Maurício. Bom, vamos lá. Planejamento do Palmeiras. Isso. A presidente Leila Pereira falou que os aviões lá estão em manutenção, pilotos em treinamento e tal. Que isso? Ué, não vai ter avião? Momento, vai ter. Que hora? O Palmeiras fretou Tá. aviões. Só o da Leila Turque tá... Tá, entendi. Um foi para Barranquilha, podia errar o caminho, ficar em... Que isso, você tá conectando... Não, e o Romero volta como? Tá doido? Vai voltar junto? Vai voltar junto? Mas quem vai pagar? Vamos dividir, rachuncho. Boa. Aí assim, ó. Então, vai buscar lá o Rios e o Romero. Vai um avião lá para El Alto, para Bolívia, para buscar os três uruguaios. E o Everton vai trazer o bebê, o Estevão, que pode viajar com maior de idade, acompanhado em voo de carreira. Então, quarta-feira, que dia é hoje? Terça? Terça. Amanhã à tarde. Na melhor das hipóteses, os jogadores dos dois times no treino pronto da quarta-feira estarão ali. Ou só para... Se alguns jogarem hoje, só vão... aquele cafezinho ali. É isso. É bem E lembrando, se os uruguaios jogarem na Bolívia, você pode esquecer. Dito tudo isso, quem você acha que vai ter sido mais prejudicado com essa data FIFA? Eu acho... Para mim, a pergunta... se o Bielsa não usar os 3 uruguaios, eu acho que é o Corinthians. Ele não vai... De início não vai usar. Pelo que eu vi na imprensa uruguaia... O Everton não vai jogar. Só falta o Dorival, colocar o Estevão, é hora. O Estevão vai dar uma rabiscada no Otamendi, não é? Dá uma rabiscada no Otamendi, dedo na cara. O pediu, o Estevão. Dá uma rabiscada e põe o dedo na cara do Otamendi. O Rafinha fala, você com o Rafinha, eu sou o Estevão, não, você é o Rafinha. Eu acho que o Corinthians é mais diretamente atingido porque são jogadores mais importantes que devem jogar. Porém, para o Palmeiras era importante treinar. Isso. Uma alternativa para esse jogo. Exatamente. E é complicado, né? Porque, eu posso treinar. Vamos dizer que ele esqueça até o Martins. Vou jogar com o Aníbal, com o Maurício e o Veiga. O Aníbal, o Veiga mais recuado. Putz, mas aqui o Estevão não tá para completar. Aqui o outro não tá do outro lado. É difícil, né? Duro. É difícil. É muito número, muito jogador. Jogadores titulares, né? Recentes titulares do time. Agora, tem boas notícias, né? Fala. Tem o Paulinho e o Gomes em transição. Boa. Acho o Paulinho quase impossível ele jogar porque fratura, né, cara? Então, ele teve fratura, difícil. Agora é hora de falar do Palmeiras, para saber quais jogadores têm condições de entrar nessa final. Alguns jogadores se recuperando, Abel Ferreira tem alguns problemas aí por questões físicas com alguns atletas. Vamos citar alguns aqui. Aí na tarja para vocês já está aparecendo, ó. O Maurício, que sofreu uma lesão no ombro, mas já está se recuperando. O Gustavo Gomes, uma lesão no joelho direito, foi uma lesão do ligamento, mas todo mundo fica calmo, não foi tão grave assim. E o Paulinho também da cirurgia na canela. Como estão esses atletas? Será que eles estão disponíveis? Tem a final do Paulistão, mas pensando mais em estreia do Campeonato Brasileiro, o PVC e Hernan? Não, os três estão aptos para a estreia do Brasileirão no domingo. Bom, o Gustavo Gomes tem a questão muscular, mas assim, o Maurício está treinando muito bem. Eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho informação do Maurício e do Gustavo Gomes, eu não tenho informação do Paulinho. E ainda tem o Marcos Rocha, esse sim, ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora da final do Paulista. Isso, ele tem uma lesão muscular para jogar o Mike. O Maurício e o Gustavo Gomes devem ir para o banco de reservas. Mas e se o Facundo Torres jogar em La Paz hoje à noite, às 5 da tarde, e não estiver bem? Eu acho mais fácil jogar o Felipe Anderson como titular do que o Maurício voltar como titular. Eu não estou descartando completamente, mas o Maurício, em tese, tem grande chance de ir para o banco de reservas.
Mesma coisa o Gustavo Gomes, grande chance de ir para o banco de reservas. Gustavo Gomes menos chance de ir para o banco do que o Maurício, mas tem chance de ir para o banco. Acho que o Paulinho pode ir para o banco, mas o Paulinho não jogou nenhuma vez pelo Palmeiras ainda. Eu vou dizer, o Paulinho vai para o banco? Em tese, o Paulinho não vai para essa final. Em tese, o Paulinho começa a trajetória dele no Campeonato Brasileiro e primeira rodada da Libertadores, que é todo o planejamento feito antes. Mas eu não vou dizer porque pode acontecer um fenômeno, né? Tipo, Sim. Vai para o banco de reservas, entra no segundo tempo e faz o gol do título. Então, pode acontecer. Não é o mais provável. Então, eu diria, o Maurício deve ir para o banco de reservas, o Gustavo Gomes tem grande chance de ir para o banco de reservas e o Paulinho tem chance menor de ir para o banco, porque a trajetória do Paulinho está desenhada para Brasileirão e Libertadores. E Marcos Rocha fora. É preocupante a falta de cautela colocar esses jogadores nesse momento? Pode arriscar o restante de uma temporada, embora seja uma final de campeonato? Não, se for arriscar, não vai colocar. Se for arriscar, não vai colocar. O Palmeiras vai tentar ganhar o campeonato jogando contra o Corinthians em Itaquera. Vai ser difícil com eles, vai ser difícil sem eles. O Corinthians não perde em Itaquera 22 jogos, desde agosto do ano passado. E quando perdeu, ganhou nos pênaltis. Tem mais essa, né? Foi o jogo contra o Bragantino na Copa Sul-Americana do ano passado. Então não vai arriscar. Vão para o banco se tiverem condição de jogar um pedaço do jogo. Tá certo. Eu vou registrar algumas das participações aqui, embora a gente esteja na TV, mas tem a ver com o que a gente está conversando aqui. O Leonardo Simas da Boa Tarde está direto da Orlando, abrindo uma Guinness. Ah, bom, hein? Tá o que é Guinness? A cerveja. A cerveja. Boa cerveja. É que eu não tomo cerveja. E o Pedro Fonseca pergunta se... Hernan, é o nosso próximo assunto, sobre o Neymar. Então, vou guardar essa aqui. Ney. Mas vou pegar aqui a pergunta do tiozão do Verdão. Pergunta se o Vila Sante ainda tem chance de vir para o Palmeiras. Não. Essa história a gente já vem falando, já tem muito tempo, esse boato, burburinho, já era. Fecha aqui na lente da verdade. Não. Não, até porque, né, já contratou o Lucas Evangelista. Tá tudo certo. Agora, o santista quer saber, Neymar... Posso só voltar numa coisinha do Palmeiras? Claro. Dá tempo? Paulinho. Muita gente está falando, Paulinho vai ficar no banco de reservas, pode ser surpresa e tal, não sei o quê. O que eu conversei lá no Palmeiras sobre essa questão do Paulinho? Primeiro que assim, uma incógnita, né? O Paulinho tá treinando e tal. Aí eu vou falar sobre a questão da tendência, né? O que me passaram num histórico, aí o PVC pode até falar da apuração dele. O Paulinho foi a grande contratação da janela, né? Junto com o Vitor Roque, são as duas grandes contratações. Aí você pega o jogador, que tem uma lesão rara na canela, que inclusive jogou no sacrifício no Galo no ano passado. Aí você faz todo um estudo, aí você faz toda uma preparação, você coloca o jogador passo a passo, num cronograma mesmo de recuperação. Aí ele vai para o campo, poxa, que legal, o jogador está pronto para voltar, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, mas adiantou um pouquinho essa recuperação. Poxa, tem o jogo da final, tem o último jogo. Qual a necessidade de você colocar um jogador numa intensidade de uma final, sendo que ele está tanto tempo parado, né? Desde o último jogo, que foi o da Libertadores, que ele parou depois de jogar, inclusive. Qual a necessidade de você colocar num risco desse? Então, o Palmeiras entende que não há necessidade. Então, muito provavelmente... E você expõe não só por um caso de lesão, mas expõe também em relação ao desempenho que ele pode ter. Foi mais ou menos isso que eu falei, eu só deixei no vácuo, porque assim, eu vou dizer aqui, o Paulinho não joga, aí ele vai pro banco, acontece uma coisa, ele entra nos últimos 5 minutos e vira o jogo. Então, só deixei essa vírgula, mas porque... Mas é uma cautela que faz total sentido. Não deve ir pro banco, nem pro banco. Não deve nem ir para o banco. Exatamente por causa desse excesso de zelo com um jogador que é importante. E aí, torcedor? O técnico Abel Ferreira deve aproveitar os atletas que estão retornando das suas seleções para a grande final do Paulistão? Quais deles você não abriria mão? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!